A figura histórica que ficaria conhecida como Imperatriz Matilde veio ao mundo provavelmente em 7 de fevereiro de 1102, na pequena localidade de Sutton Courtenay, em Berkshire, no sul da Inglaterra. Seu pai não era qualquer nobre, tratava-se do rei Henrique I, o mais novo dos filhos de Guilherme, o Conquistador, aquele mesmo duque da Normandia que, em 1066, cruzara o Canal da Mancha à frente de um exército e subjugara a Inglaterra, arrebatando-a dos anglo-saxões e dos dinamarqueses. Henrique ascendeu ao trono 2 anos antes do nascimento de Matilde após a morte de seu irmão, o rei Guilherme II, ou Guilherme o Ruivo, cuja morte em um acidente de caça suspeito para muitos abriu caminho para sua coroação. O nome Matilde foi uma homenagem à sua mãe, Matilde da Escócia, filha do rei Malcolm III e de sua esposa, a princesa anglo-saxônica Margarida de Wessex. Essa linhagem singular fez de Matilde herdeira de um legado impressionante. Descendia dos reis normandos da Inglaterra, dos duques da Normandia, dos monarcas escoceses e até dos antigos soberanos anglo-saxões que governaram a Inglaterra antes da conquista normanda. Ela e seu irmão Guilherme Adelin, nascido 1 ano e meio depois, eram os únicos filhos legítimos do casamento de Henrique e Matilde. Como homem, Guilherme tornou-se automaticamente herdeiro do trono, mas caso algo lhe acontecesse, Matilde seria a próxima na linha sucessória, embora a ideia de uma mulher no poder fosse vista com ressalvas em uma época em que a liderança militar era tida como indispensável. Henrique, aliás, teve mais de 20 filhos ilegítimos com suas amantes, mas nenhum deles poderia reclamar o trono. Matilde nasceu em uma Europa ocidental fragmentada, onde as divisões políticas moldariam seu destino. Seu pai governava a Inglaterra, um reino já relativamente unificado e centralizado, com influência crescente sobre os senhores galeses a oeste e por um breve período, relações estáveis com a Escócia graças, em parte, ao casamento com sua mãe, uma princesa escocesa. Do outro lado do Canal da Mancha, porém, a situação era bem mais complexa. Henrique e sua família controlavam o Ducado da Normandia, ao norte, além de exercerem influência sobre outros territórios como o Condado de Blois, por meio de alianças matrimoniais. Havia um rei da França, sediado em Paris, mas seu poder pouco se assemelhava ao de um monarca moderno. Na prática, duques como os da Normandia e senhores como os de Anjou, embora tecnicamente seus vassalos, governavam suas terras com grande autonomia. Mais a leste, a Alemanha era um mosaico de ducados, condados e principados, mas assim como na França, existia uma autoridade central simbólica, o Sacro Imperador Romano. Na época do nascimento de Matilde, Henrique IV ocupava esse posto, embora, desde 1098, já governasse ao lado de seu filho e herdeiro, o futuro Henrique V. Embora a Alemanha pudesse parecer um território distante para uma criança inglesa, os acontecimentos por lá teriam um impacto direto em sua vida desde muito cedo. Felizmente, a história de Matilde não se perde no tempo. Crônicas medievais da Inglaterra e da Normandia do século XII, muitas escritas por contemporâneos seus, como Guilherme de Malmesbury e Henrique de Huntingdon, oferecem relatos detalhados sobre sua trajetória e suas disputas pelo trono inglês. Alguns textos a retratam de forma favorável, mas a maioria a pinta com cores sombrias, especialmente a Gesta Stefani, Os Feitos de Estevão, uma obra claramente parcial, escrita para legitimar as pretensões de seu primo Estevão ao trono. Infelizmente, uma biografia de Matilde escrita por Arnulfo de Lisieux, bispo e cronista francês, perdeu-se no final da Idade Média, um documento que poderia ter revelado muito mais sobre sua personalidade, seus reinados na Alemanha, França e Inglaterra. Já os historiadores tudorianos do século XVI, em plena efervescência das coroações de Maria I e Elizabeth I, voltaram os olhos para o passado de Matilde, reavaliando o lugar das mulheres no poder em um momento em que a monarquia feminina ganhava novos contornos. Essas fontes, no entanto, deixam lacunas sobre seus primeiros anos. Criada em uma corte nômade que transitava entre a Inglaterra e o norte da França, Matilde dividia seu tempo entre Westminster, nos arredores de Londres, e Rouen, na Normandia. Era um ambiente cosmopolita, onde a língua franca era o francês e a nobreza inglesa e francesa se misturava. Embora fosse filha única, se considerarmos apenas seu irmão legítimo, ela cresceu cercada por uma vasta prole de mais de 20 meio-irmãos ilegítimos e primos, como os filhos de sua tia Adela, condessa de Blois. Sua educação pode ter contado com a influência de Anselmo, arcebispo de Canterbury, um dos intelectuais mais brilhantes da cristandade na época, antes de sua morte em 1109.
Outros clérigos e monges certamente participaram de sua formação, em um período em que a Europa vivia um florescimento cultural tão significativo que historiadores modernos o batizaram de Renascimento do século XII, precursor do Renascimento italiano. No entanto, seus estudos formais foram interrompidos cedo. Como única filha legítima de Henrique I, seu casamento sempre foi uma peça-chave nas manobras políticas da Europa. Já em 1109, quando Matilde tinha apenas 7 anos, seu pai iniciava negociações com Henrique V, Sacro Imperador Romano e a figura mais poderosa da Europa Central. Apesar da diferença de idade de quase 20 anos, a proposta era irresistível. Em 1110, com apenas 8 anos, Matilde foi enviada à Alemanha como parte de uma missão diplomática. Lá, os emissários de seu pai fecharam o acordo. Ela seria prometida em casamento ao imperador. Nos 4 anos seguintes foi criada na região oeste da Alemanha, adaptando-se à cultura e à língua do povo que um dia governaria. Mesmo para os padrões medievais, porém, a decisão de realizar o casamento em janeiro de 1114, em Worms, foi chocante. Matilde ainda não havia completado 12 anos, enquanto Henrique V já passava dos 30. Era uma união que desafiava até mesmo as convenções mais flexíveis da época. Enquanto os casamentos medievais costumavam aguardar que os noivos atingissem pelo menos 13 ou 14 anos, idade em que, aos olhos da sociedade, já se ingressava na juventude adulta, Matilde foi lançada ao centro do poder imperial antes mesmo de completar 12 primaveras. Durante mais de uma década, ela carregaria o título de Imperatriz do Sacro Império Romano-Germânico, a mulher mais poderosa da Alemanha, em um período em que o trono tremia sob o peso de conflitos que ameaçavam rasgar o tecido do império. Seu marido, Henrique V, estava em guerra aberta com o papado. O controle sobre a Itália setentrional, joia estratégica do Sacro Império, era o prêmio dessa disputa sangrenta, que já havia levado o imperador à excomunhão em 1112, 2 anos antes de seu casamento com Matilde. Nos primeiros anos de união, enquanto Henrique marchava para o sul, em direção à planície da Lombardia, a jovem imperatriz o acompanhou, cercada por sua corte e servidores. Em 1117, ousou ir ainda mais longe, rumou para Roma ao lado do marido em uma tentativa audaciosa de tomar a cidade eterna. E foi justamente nesse turbilhão de batalhas e negociações que Matilde, apesar da tenra idade, começou a esculpir seu lugar na política. Documentos da época revelam sua presença em conselhos governamentais já em 1116 e 1117, atuando como uma força silenciosa porém influente, patrocinando medidas que chegavam à corte imperial, tecendo alianças e, aos poucos, assumindo um papel que ia muito além do esperado para uma esposa real. Quando Henrique saiu vitorioso dos confrontos na Itália, em 1117, ela não hesitou, reclamou para si o título de Imperatriz do Sacro Império Romano. Mas o Papa Pascoal II se recusou a ratificá-lo. A questão arrastou-se por anos, afinal, ela era realmente imperatriz, ou deveria contentar-se com o título menor de Rainha dos Romanos? Matilde, no entanto, jamais recuou. Mesmo décadas depois, longe da Alemanha, insistiria em ser chamada pela coroa que julgava seu direito. Sua importância tornou-se inegável em 1118, quando Henrique V foi obrigado a retornar à Alemanha para conter uma rebelião de senhores feudais. Quem ficou à frente do governo imperial ao sul dos Alpes em sua ausência? Matilde. Não como uma figura decorativa, mas como regente de fato, tomando decisões que moldariam o destino de territórios estratégicos. Seu nome apareceria, anos depois, entre os arquitetos de um dos acordos mais cruciais da Idade Média, o Concordato de Worms, em 1122. Após décadas de conflito pela questão das investiduras, a disputa entre imperadores e papas sobre quem tinha o poder de nomear bispos e arcebispos, foi ela quem, nos bastidores, ajudou a costurar o compromisso que finalmente pôs fim à guerra. O documento dividiu as responsabilidades: ao imperador, o direito secular de investir; ao papa, a autoridade espiritual. Uma vitória da diplomacia sobre a espada, na qual Matilde teve participação decisiva. Mas o curso de sua vida seria brutalmente redirecionado por um desastre que abalaria a Europa. Na noite de 25 de novembro de 1120, seu irmão, Guilherme Adelin, herdeiro legítimo do trono inglês, embarcou em Barfleur, na Normandia, rumo à Inglaterra, acompanhado por uma comitiva de nobres. O White Ship, como era chamada a embarcação, afundou após chocar-se contra um rochedo submerso. Dos cerca de 300 passageiros, apenas um sobreviveu. Entre os mortos estava Guilherme. Com sua morte, a sucessão de Henrique I ruía como um castelo de cartas.
De repente Matilde tornava-se a única herdeira legítima, a única filha nascida de um casamento válido, a única opção oficial para dar continuidade à dinastia. Mas a Inglaterra do século XII não estava preparada para uma rainha regente. A lei francesa que influenciava as normas sucessórias proibia explicitamente que uma mulher governasse sozinha. Em terra inglesa, embora não houvesse uma proibição formal, a ideia de uma monarca liderando exércitos e impondo sua autoridade sobre barões teimosos era, no mínimo, incômoda. Henrique I, ciente dos obstáculos, passou os anos seguintes em uma campanha incansável. Reuniu seus lordes, extraiu juramentos de lealdade à filha, casou-se novamente desta vez com Adelisa de Lovaina, em 1121, na esperança de gerar outro herdeiro masculino. Mas o destino lhe negou mais uma vez, o segundo casamento foi tão estéril quanto o primeiro. Pior, Matilde estava ausente. Desde 1114, seu lugar era ao lado de Henrique V, na Alemanha, ou nos territórios imperiais da Itália. Enquanto o pai lutava para impor sua vontade em solo inglês, a herdeira vivia a milhares de quilômetros de distância, em uma corte onde sua influência, embora real, pouco ecoava entre os barões normandos e anglo-saxões. Em uma era sem imprensa, sem retratos que circulassem pelos feudos, sem voz que pudesse ser ouvida além das fronteiras do império, a presença física era moeda corrente. E Matilde? O próprio sangue de Henrique I. Não por acaso, mas por cálculo frio e oportunismo veloz. Enquanto Matilde ainda se recuperava do parto de seu segundo filho em Anjou, enquanto seu pai jazia sem vida em Normandia, Stephen agiu com a precisão de um caçador que sabe exatamente quando a presa está vulnerável. Ele não era um usurpador qualquer. Era primo da herdeira legítima, casado com uma das mulheres mais poderosas da Europa, Matilde de Bolonha, condessa soberana de um território estratégico que controlava rotas vitais entre a Inglaterra e o continente. E acima de tudo, era homem. Essa era a peça-chave do tabuleiro. Em uma sociedade onde a lei sália e a tradição germânica ainda pesavam mais que juramentos solenes, a ideia de uma rainha reinante, não uma consorte, não uma regente, mas uma soberana por direito próprio, era um salto demasiado ousado para muitos. Os barões normandos, acostumados a lideranças forjadas na espada e no campo de batalha, olhavam para Matilde e, apesar de sua educação imperial e porte altivo, viam uma mulher, viam a ausência de um herdeiro homem direto de Henrique I. Viam, acima de tudo, a chance de escolher um caminho menos incômodo. Stephen, por outro lado, oferecia familiaridade, um guerreiro testado, um nobre de linhagem impecável, um rosto conhecido nas cortes de ambos os lados do canal. Quando ele desembarcou em Dover, não precisou de discursos inflamados. Bastou lembrar, em voz baixa e nos corredores certos, que a Inglaterra já tinha tido uma rainha antes, Matilde de Flandres, esposa de Guilherme, ó conquistador, e que isso havia sido suficiente. Que uma mulher no trono sem um marido para equilibrar sua autoridade, era um risco que nenhum homem sensato deveria correr. E assim, em questão de dias, o juramento que dezenas de nobres haviam feito a Henrique I, o juramento de apoiar Matilde como herdeira, evaporou como fumaça ao vento. O arcebispo da Cantuária, Guilherme de Corbeil, que deveria ter sido o guardião da legitimidade, ungia Stephen com óleo sagrado. A cidade de Londres, sempre ávida por estabilidade, e por quem lhe oferecesse os melhores privilégios comerciais, aclamou-o nas ruas. E quando a coroa foi colocada sobre sua cabeça em Westminster, não foi apenas um ato de traição à memória de Henrique I. Foi um veredicto. A Inglaterra não estava pronta para uma rainha. Matilde, é claro, não aceitaria isso em silêncio. Em Anjou, enquanto amamentava seu segundo filho, ela recebeu a notícia como um golpe de adaga nas costas. Não era apenas a coroa que lhe haviam roubado. Era o futuro de seus filhos, era o legado de seu pai. Era a palavra empenhada de homens que agora se curvavam a outro senhor. Mas se pensavam que ela se renderia, subestimavam a mulher forjada nas cortes de Henrique V e nas intrigas do Sacro Império. Ela não era apenas a filha de um rei, era a viúva de um imperador. E mais importante, era mãe de um novo Henrique, um nome que sozinho já era uma declaração de guerra. A resposta não demoraria. E quando chegasse não seria com lágrimas ou súplicas, mas com exércitos. O trono não se conquista apenas por direito de sangue, conquista-se pela velocidade do aço, pela astúcia dos aliados e, acima de tudo, pela capacidade de transformar um momento de fraqueza alheia em um golpe irreparável. Estevão de Blois soube disso como poucos. Enquanto Matilde, grávida do terceiro filho e ainda enredada nos assuntos de Anjou, recebia a notícia da morte do pai, ele já cavalgava rumo à costa inglesa, o vento de dezembro açoitando suas bandas. Não foi a coroa que o escolheu, foi a geografia.
E a sorte, essa aliada traiçoeira, que tão cesso abandona os audazes no momento decisivo. Seu irmão Teobaldo ficou para trás, preso nas terras de Blois, enquanto Matilde, a imperatriz, via-se imobilizada pelo peso de um herdeiro no ventre e pela distância que a separava de Westminster. Quando as badaladas dos sinos anunciaram a coroação de Estevão em 22 de dezembro de 1135, ela nem sequer havia posto os pés em solo inglês. O jogo estava perdido antes mesmo de começar, ou assim parecia. Mas Matilde não era mulher de se render a calendários ou a partos. Enquanto o novo rei distribuía favores e promessas aos barões, ela e Godofredo de Anjou teciam uma teia silenciosa. Não haveria guerra imediata, não por covardia, mas por cálculo. Um exército sem ouro é um cadáver ambulante, uma causa sem aliados, um grito no deserto. Eles esperariam. Deixariam que Estevão em sua pressa cometesse erros. E ele os cometeria. O estupim não veio de Anjou nem de Normandia, mas das próprias entranhas da Inglaterra. Em 1137, quando os senhores do reino começaram a murmurar, foi o sinal que Matilde aguardava. Roberto de Gloucester, o bastardo leal de Henrique I, meio-irmão de sangue e de ambição, recusou-se a curvar-se ao usurpador. Ranulfo de Chester, com suas terras no noroeste e seu exército de mercenários, juntou-se a ele. Até David da Escócia, sempre ávido por mais terras ao sul, viu na discórdia uma oportunidade. A anarquia não foi declarada. Ela irrompeu, como uma tempestade que todos sentiam no ar, mas ninguém ousara prever. Quando Roberto de Gloucester ergueu sua espada em 1138, não foi um homem que desafiou a coroa. Foi um império. E em 1139, Matilde chegou à Inglaterra não como uma suplicante, mas à frente de um exército forjado nas forjas de Anjou. Bristol tornou-se seu bastião, o oeste do país, seu reino de fato. Estevão, por sua vez, mantinha Londres e o leste, mas o centro, aquelas terras disputadas entre Oxford e as Midlands, transformou-se em um tabuleiro onde cada vila era uma peça, cada castelo, um lance. A guerra, porém, não se ganha apenas com espadas. Ganhasse com palavras, com a tinta dos cronistas e o veneno das lendas. E aqui, Matilde perdeu antes mesmo de empunhar uma espada. Os ingleses a odiavam. Não por ser estrangeira, Estevão, afinal, era tão francês quanto ela, mas por ser imperiosa. Enquanto ele se mostrava humilde, ela exigia ser chamada de imperatriz, um título que soava como uma afronta aos que ainda choravam Henrique I. Os cronistas como Guilherme de Malmesbury pintaram-na como uma tirana, orgulhosa demais para um reino que preferia reis que se ajoelhassem aos que ordenassem. Estevão, o usurpador, tornou-se um mártir. Matilde, a herdeira legítima, virou a intrusa. Até que chegou 1141. E em Lincoln, o destino virou o jogo. Estevão sitiou o castelo, confiante. Não contava com Roberto de Gloucester e seus cavaleiros, nem com os galeses, que desceram das colinas como lobos famintos. Na batalha que se seguiu em 2 de fevereiro, o rei viu seus aliados desertarem, um a um, como ratos abandonando um navio. Quando a poeira baixou, Estevão não estava mais no trono. Estava acorrentado rumo a Bristol, onde Matilde o aguardava com um sorriso que valia mais que 1000 coroas. A vitória era sua. Ou assim parecia. Porque enquanto a imperatriz celebrava, outra Matilde, a rainha, esposa do prisioneiro, já reunia exércitos em Londres. A guerra das duas rainhas estava apenas começando. Mas naquele momento, com Estevão nas masmorras de Bristol, Matilde fez o que nenhum homem ousara. Declarou-se senhora da Inglaterra. Não como rainha. Não como imperatriz. Mas como Domina Anglorum, a dama dos ingleses. Um título que não pedia permissão. Que não implorava legitimidade. Que tomava. E em Winchester, sob os arcos góticos que tocavam o céu, ela foi aclamada. Não com uma coroação em Westminster, não com o júbilo das multidões, mas com a frieza de quem sabe que o poder não se herda, conquista-se. Até mesmo Estevão, em sua cela, parece ter compreendido isso. Alguns dizem que, temendo pela própria vida, ele próprio instruiu os seus apoiadores a aceitarem a cerimônia. Outros que foi pura estratégia. Um rei prisioneiro ainda pode ser um rei útil, mas o povo de Londres não se dobraria tão facilmente. Quando Matilde marchou sobre a cidade, encontrou portas fechadas e olhares hostis. Até Godofredo de Mandeville, que controlava a torre, hesitou. A coroa estava ao seu alcance, e no entanto escorregava entre seus dedos como areia. Porque uma coisa é vencer batalhas. Outra, muito diferente, é governar almas. Enquanto Matilde lutava para manter seu frágil domínio sobre a Inglaterra, a outra Matilde, a rainha consorte, esposa de Estevão, tecia sua própria teia de poder.
Com o apoio do irmão de Estevão, Henrique de Winchester, bispo de influência inquestionável, e de Guilherme de Ypres, um mercenário frio e calculista vindo das terras baixas, ela reuniu forças suficientes para contra-atacar, e quando fez, não foi com hesitação, mas com a precisão de uma lâmina afiada. Em 14 de setembro, Winchester tornou-se o palco de sua vingança. As tropas de Matilde, a senhora dos ingleses, foram esmagadas. Não bastasse a derrota, Roberto de Gloucester, seu meio-irmão, seu mais leal aliado, o homem que havia sido seu escudo em Lincoln, caiu prisioneiro. O golpe foi duplo, estratégico e emocional. Com Roberto nas mãos do inimigo, Matilde não teve escolha. Se quisesse mantê-lo vivo, teria que soltar Estevão. Assim, menos de um ano depois de ter aprisionado o rei em Bristol, de ter se coroado em Westminster, de ter sonhado com um reino sob seu cetro, ela foi obrigada a devolver-lhe a liberdade. O jogo havia voltado ao início. Ou pior, agora havia dois monarcas. Porque Estevão, embora libertado, não renunciara à coroa. E Matilde, teimosa como o aço, não abandonara seu título. A Inglaterra, então, tornou-se um tabuleiro dividido. Um rei sagrado em Westminster, uma rainha autoproclamada em Bristol. Dois soberanos, duas cortes, duas lealdades, e um só país rasgado ao meio. E assim a guerra seguiu, não mais como uma batalha por tronos, mas como uma dança macabra de capturas e fugas. Matilde, que já provara ser mestre em escapar da morte, quase foi apanhada em Devizes, em 1141. Cercada por forças de Estevão sem saída aparente, fez o que qualquer mulher desesperada e brilhante faria: fingiu-se de morta. Vestida com mortalhas, amarrada a uma padiola como um cadáver, deixou que seus homens a carregassem para fora do castelo, sob os narizes dos inimigos. Horas se passaram com ela imóvel, contendo a respiração, enquanto o cortejo fúnebre se afastava. Só quando a noite e a distância garantiram sua segurança é que ela se levantou, livre mais uma vez. Devizes, mais tarde reconquistada, seria recompensada com um foral real, um pequeno gesto de gratidão de uma mulher que sabia muito bem o preço da lealdade. Mas o destino não lhe pouparia novos testes. Em 1142, Oxford tornou-se sua armadilha. Estevão, ciente de que ali estava o coração do governo de Matilde, avançou com tudo. Quando o cerco começou em setembro, as muralhas do castelo se fecharam sobre ela como um punho. O inverno chegou e com ele a fome. Os suprimentos minguavam. Os homens fraquejavam. Estevão, paciente como um lobo à espreita, sabia que era só questão de tempo. Até que em dezembro a neve cobriu Oxford City como um sudário. E foi sob aquele manto branco que Matilde mais uma vez desapareceu. Alguns dizem que ela saiu por uma porta secundária, silenciosa como uma sombra. Outros juram que desceu por uma corda, vestida de branco como a própria neve, confundindo-se com o inverno até sumir na noite. O que importa é que, quando Estevão entrou no castelo, encontrou apenas o eco de sua presença. Ela já estava a caminho de Bristol, mais uma vez incólume, mais uma vez indomável. Enquanto isso, além do canal, a guerra tomava outro rumo. Godofredo de Anjou, marido de Matilde, não perderá tempo. A Normandia, terra que Estevão tanto almejava, caíra em suas mãos como fruta madura. Um a um, os castelos se renderam. Um a um, os barões juraram fidelidade. Em poucos anos, Godofredo não era mais apenas conde de Anjou, Maine e Touraine, era duque da Normandia, um senhor tão poderoso quanto o próprio rei da França. A balança do poder havia mudado. E enquanto a Inglaterra sangrava, a Normandia se tornava o alicerce de um império. Mas o preço da ambição era alto. Os anos seguintes revelaram uma guerra de desgaste, onde a fome e a traição faziam mais vítimas que as espadas. Os condados centrais viraram terra de ninguém, disputados palmo a palmo. O norte e o oeste fiéis a Matilde. O sul e o leste sob o punho de Estevão. E em meio ao caos, os barões locais como abutres aproveitavam a fraqueza da coroa para saquear, queimar e expandir seus domínios. A anarquia, como os cronistas a chamariam, não era apenas uma guerra de sucessão. Era o desmoronamento de um reino. Até que em 1144, um grito ecoou do Oriente, Edessa caíra. Zingi, o guerreiro sírio, havia esmagado um dos últimos bastiões cristãos na Terra Santa. A Europa tremeu. E quando o Papa Eugênio III convocou uma nova cruzada, milhares responderam ao chamado, incluindo Luís VII, rei da França. Com ele partiram muitos dos nobres que haviam sido o braço direito de Matilde. Alguns rumaram para Jerusalém. Outros, desviados pelo destino, ajudaram a conquistar Lisboa em 1147. Mas o resultado foi o mesmo. As fileiras de Matilde esvaziaram-se. E então, a morte veio ceifar seus últimos pilares.
Godofredo de Mandeville, o ambicioso conde de Essex, caiu em batalha em 1144. Roberto de Gloucester, seu meio-irmão, seu Rocha, sucumbiu à idade em Bristol, no outono de 1147. Um a um, os que a haviam sustentado desapareciam. A guerra, que antes rugira como uma tempestade, agora arfava exausta. Os dois lados, equilibrados em força, limitavam-se a escaramuças, a jogadas de xadrez sem rei. Até que no horizonte, uma nova peça entrou em cena. Henrique, o filho de Matilde, já não era um menino. E quando ele cruzou o canal, trazendo consigo não só o sangue de sua mãe, mas a promessa de um futuro diferente, o jogo mudou para sempre. O jovem que desembarcou na Inglaterra em 1147, aos 14 anos, não era mais o menino que fora enviado para a corte de Anjou. Na Idade Média, essa era a idade em que um homem se fazia, e Henrique, com a precocidade de quem carrega o peso de um legado, já se erguia como herdeiro não apenas dos direitos de sua mãe, mas das esperanças de um reino cansado de sangue. Não bastava ser filho de Matilde, era preciso ser o futuro que ela não pudera conquistar sozinha. E assim, enquanto os exércitos se esvaíam nas cruzadas e os aliados de outrora caíam um a um, ele chegou com uma força de mercenários, não como um príncipe, mas como um comandante. A mensagem era clara: a guerra não terminaria com a rendição de Matilde, mas com a ascensão de seu filho. O destino, porém, tem ironias cruéis. Em 1148, quando Roberto de Gloucester, o último grande pilar de Matilde, faleceu, ela própria abandonou a Inglaterra. Não por derrota, mas por cálculo. O bispo Josceline de Bon, homem de Deus com ambições terrenas, disputava-lhe Devizes, a fortaleza de onde, anos antes, ela escapara disfarçada de cadáver. A igreja e a coroa se entrechocavam, e o Papa Eugênio III, arrastado para a contenda, tornará a posição de Matilde insustentável. Melhor recuar então e deixar que o filho assumisse o centro do tabuleiro. Rouen, na Normandia, seria seu novo refúgio, não um exílio, mas um quartel-general à distância. E então, em 1151, a sorte golpeou novamente. Geoffroy de Anjou, o segundo marido de Matilde, homem que lhe dera filhos e reforçara sua causa com espadas e alianças, adoeceu subitamente em Le Mans. Uma febre o consumiu em dias. Morreu aos 38 anos, deixando para trás um império de terras e um filho de 18, agora conde de Anjou e na prática duque da Normandia. Seu túmulo em Saint-Julien ostentaria um brasão inédito, escudo azul, leões dourados, que séculos depois ecoaria nos estandartes dos reis ingleses. Não foi mero acaso que Matilde o encomendou. Era um aviso, a linhagem não se apagara. Com a morte de Geoffroy, Henrique não herdou apenas títulos. Herdou a guerra. E mais do que isso, herdou a arte da diplomacia que sua mãe dominara como poucas. Enquanto Estevão, envelhecido e teimoso, tentava impor seu filho mais velho, Eustácio, como herdeiro, Matilde e Henrique teciam uma rede de alianças que nem mesmo as espadas conseguiram romper. O Papa, o rei da França, os barões ingleses, todos foram cortejados, todos receberam promessas. A guerra de 15 anos provara que a força bruta não decidiria nada. Era a hora de jogar com as palavras. O cerco a Wallingford, em 1153, deveria ter sido o golpe final de Estevão. Mas Henrique, com a astúcia de quem aprendeu nos joelhos de uma imperatriz, virou o jogo. Quando as tropas se esgotaram e a fome apertou, um acordo foi selado. Estevão permaneceria rei, mas sua morte abriria caminho para Henrique. Eustácio, o herdeiro designado, foi sacrificado no tabuleiro. O Tratado de Wallingford não foi uma rendição, foi um xeque-mate adiado. Matilde, em Rouen, deve ter sorrido ao receber a notícia. Não era a vitória que sonhara aos 20 anos, quando seu pai a nomeara herdeira. Não seria ela sentar-se no trono, mas seria seu sangue, seu filho. E então, como se o destino quisesse apagar de vez as dúvidas, a morte veio colher os últimos obstáculos. Eustácio morreu em agosto de 1153, fulminado por um golpe divino, ou pela mão de Deus, como murmuravam alguns. Estevão, já um espectro de si mesmo, resistiu mais um ano, mas sucumbiu em outubro de 1154. A anarquia terminara não com um grito de batalha, mas com um suspiro. Quando Henrique foi coroado em Westminster, em dezembro daquele ano, uma das coroas que repousou sobre sua cabeça era a mesma que Matilde trouxera da Alemanha, 3 décadas antes, presente de seu primeiro marido, o imperador Henrique V. Um símbolo, uma prova de que desde os salões de Spire até os campos ensanguentados da Inglaterra, ela nunca deixará que a chama de seu direito se apagara. Agora finalmente a guerra terminara. Matilde não seria rainha, mas sua vitória era maior, seu filho, o rei. E se não governaria a Inglaterra, governaria sua memória.
dos documentos reais que levavam seu selo ao lado do de Henrique às doações às igrejas da Normandia, cada gesto era um lembrete. O trono que ele ocupava fora conquistado com o sacrifício de uma mãe que recusou-se a curvar-se. Nos anos que lhe restavam, entre as abadias que patrocinava e as cartas que ainda assinava como Felia Regis Henrici, filha do rei Henrique, ela saborearia a quietude de quem viu o futuro nascer de suas próprias mãos. Não como uma rainha decepada, mas como a arquiteta de uma dinastia. Mas não era apenas o poder temporal que Matilde tecia com mãos de ferro e sedas diplomáticas. Seu legado espiritual, entrelaçado às pedras das abadias que ergueu, falava de uma mulher que compreendia o peso eterno das alianças divinas. Os agostinianos, esses monges que viviam sob a regra austera de Santo Agostinho, o mesmo que um dia escrevera que a cidade de Deus se construía não com espadas, mas com oração e disciplina, encontraram nela uma protetora tão estratégica quanto devota. Não por acaso, em 1059 o Sínodo de Latrão havia selado as bases dessa ordem que no século XII, desafiaria até a hegemonia beneditina, espalhando-se como fogo por mosteiros da Normandia à Inglaterra. Matilde, que já há décadas financiava o mosteiro de Bec, onde o arcebispo Anselmo, um dos maiores teólogos de sua época, forjara suas ideias, agora podia dedicar-lhes não apenas ouro, mas tempo. A anarquia havia cessado, as armas, enfim, descansavam. E se antes cada moeda destinada a Bec ou a Bordesley em Worcestershire era também um peão no tabuleiro político, como quando, nos anos 1140, usou a influência sobre os monges para assegurar lealdades em uma região disputada, agora suas doações respiravam a tranquilidade de quem já não precisava comprar lealdades, mas podia, enfim, semear a fé. Que ninguém se engane, porém, mesmo na aparente serenidade dos últimos anos, Matilde jamais deixou de ser a estrategista que um dia fora. As cartas que trocava com Henrique II, muitas perdidas, mas ecoadas nas crônicas, cruzavam o Canal da Mancha carregadas de conselhos que só uma mãe que fora imperatriz poderia dar. Quando o conflito entre o filho e Thomas Beck estourou, ela que conhecia bem o jogo entre coroas e mitras advertiu: a igreja não se domina pela força, mas pela paciência. Henrique ignorou, e a história registraria, em sangue derramado sobre os degraus de Canterbury, o preço dessa teimosia. Da mesma forma, quando o rei cogitou invadir a Irlanda, Matilde, sempre pragmática, deve ter sacudido a cabeça. Terras distantes são túmulos para ambições, não tronos. Mais uma vez não foi ouvida. A Irlanda tornaria-se, dali em diante, uma ferida aberta no flanco inglês. Envelhecer para ela não significou apagar-se. Aos 60 anos, enquanto o corpo cedia à passagem do tempo, seu salão em Rouen seguia repleto. Netos como Ricardo Coração de Leão e João Sem Terra brincavam entre os tapetes persas, enquanto filhas como Leonor de Castela e Joana da Sicília aprendiam, aos seus pés, os segredos de um império que se estendia da Escócia aos Pirineus. O sangue de Anjou, aquele mesmo que correrá nas veias de Godofredo Plantageneta, agora pulsava em uma dinastia que, graças a ela, não se curvara. Quando morreu, em 10 de setembro de 1167, não foi como uma rainha esquecida, mas como a matriarca de um legado que duraria séculos. Seu túmulo em Bec com a inscrição grande pelo nascimento, maior pelo casamento, a maior por sua descendência, era menos um epitáfio do que um aviso. As mulheres da sua estirpe não se contentavam com coroas emprestadas. Elas as forjavam. E assim, entre as sombras da abadia onde repousou por séculos, até que ossos e memória fossem exumados, perdidos e reencontrados, como se o próprio tempo teimasse em não deixá-la descansar, Matilde permaneceu. Não como uma nota de rodapé da história, mas como seu próprio capítulo, a imperatriz que foi rainha sem coroa, a mãe que governou sem sceptro, a arquiteta de um império que, muito depois de sua morte, ainda faria tremer a Europa. Se a Inglaterra hesitar em aceitá-la como soberana, o destino se encarregaria de provar que, no fim, foi ela quem moldou o reino, não com um cetro, mas com uma dinastia. 12 longos anos, um intervalo que, longe de ser mero acaso, revelava a astúcia de um jogo político onde cada peça era movida com precisão cirúrgica. Enquanto a Europa se contorcia em alianças e traições, Isabela crescia não como uma simples promessa de casamento, mas como pivô de um tabuleiro onde coroas eram apostadas. Seu noivado com o príncipe Eduardo não era um acordo entre famílias, era um tratado de paz disfarçado de união nupcial, uma trégua selada com o sangue de duas dinastias que por séculos haviam se dilacerado em guerras pelo domínio da Aquitânia. Edward e o Maleus Cotorum, o martelo que esmagara a resistência escocesa, sabia que a paz com a França não se comprava com ouro, mas com laços que nem mesmo a espada poderia cortar.
E Filipe IV, o Belo, cujo reinado transformará a monarquia francesa em uma máquina de poder sem precedentes, não deixaria escapar a chance de amarrar o leão inglês com fios de seda, fios que mais tarde, sua filha saberia tecer em uma rede de ferro. Nesses anos de espera, enquanto os embaixadores trocavam pergaminhos e os reis calculavam vantagens, Isabela não se limitou a bordar ou a rezar. A educação que receberá no Louvre não era mero ornamento. Ela dominava o latim com a fluência de um clérigo, debatia teologia com os mestres de Paris, o que era ainda mais perigoso para uma mulher de seu tempo, entendia os mecanismos do poder melhor do que muitos de seus tutores. Seu pai, um homem que havia quebrado a ordem dos templários e desafiado papas, não criará uma filha para ser uma rainha decorativa. Ele a preparara para ser uma jogadora. E quando, em 1308, finalmente cruzou o Canal da Mancha para se casar com Eduardo II, um homem cuja reputação de fraqueza já ecoava pelos salões da Europa, Isabela não chegou como uma noiva assustada, mas como uma herdeira de 2 impérios, com a paciência de uma caçadora e a memória de cada afronta que sua família sofrerá nas mãos dos Plantagenetas. O casamento celebrado em Boulogne com pompa que ofuscou até os cronistas mais céticos, foi menos uma união de corações do que um ajuste de contas. Edward I, o velho rei, morreria meses depois, deixando um reino em dívida e um filho cujo reinado já cheirava a desastre. Eduardo II, alto, loiro e dotado de uma beleza que encandeara até seus detratores, preferia a companhia de favoritos como Piers Gaveston, um gasconho arrogante que tratava a nobreza inglesa com desdém, a governar. Enquanto a fome assolava o campo e os barões murmuravam revolta, Isabela observava, aprendia e, acima de tudo, esperava. Porque uma mulher educada entre intrigas saberia reconhecer o momento exato em que a paciência se transforma em poder. E quando esse momento chegasse, a filha de Filipe IV não hesitaria em usar cada lição que o Louvre lhe dera, inclusive a mais cruel de todas, que na arte de reinar, a lealdade é a primeira moeda a ser gastada. Mas o casamento que selaria seu destino não seria uma mera formalidade diplomática, seria um tabuleiro onde se jogaria o futuro de 2 reinos. 10 anos se arrastaram entre o noivado e a cerimônia definitiva, até que no frio janeiro de 1308, a igreja de Nossa Senhora em Boulogne testemunhou a união que a Europa aguardava. Aos 23 anos, Eduardo já não era mais o príncipe prometido, mas o recém-coroado Eduardo II, herdeiro de um império fraturado e de uma coroa pesada demais para seus ombros. Isabela, por sua vez, mal havia deixado para trás a adolescência, idade suficiente, segundo os costumes da época, para ser entregue a um homem, a um trono e, acima de tudo, a um destino que exigiria muito mais do que a docilidade de uma esposa. E que destino seria esse? Um casamento marcado desde o primeiro dia pela sombra da traição. Não a dela, mas a de um rei que, embora desposasse uma princesa, entregava seu coração e seu poder a outros. Eduardo II não escondia suas preferências, os salões de Westminster sussurravam sobre seu gosto pelos favores masculinos, um segredo que na verdade, nunca foi segredo. Antes mesmo de conhecer Isabela já havia semeado um bastardo, prova de que o desejo por mulheres não lhe era estranho, mas também de que a lealdade conjugal seria a última de suas preocupações. O verdadeiro escândalo, porém, não eram seus amantes passageiros, mas a obsessão doente por um homem em particular, Piers Gaveston, o filho de um cavaleiro gascão que Eduardo I, em um gesto que se revelaria fatal, havia colocado ao lado de seu herdeiro como companheiro e conselheiro. O que começou como uma amizade se transformou em um vínculo tão perigoso quanto inquebrantável. Gaveston não era apenas o favorito, era o espelho do rei, seu alter ego, elevado a alturas que ofendiam até os nobres mais poderosos. Quando Eduardo I, já no leito de morte, tentou conter a influência do gascão, exilando-o não uma, mas 2 vezes, o jovem príncipe chorou a separação como um amante abandonado. A morte do velho rei, porém, foi o sinal que Gaveston aguardava. Em questão de meses, o ex-exilado voltou triunfante não como um servo, mas como conde de Corval, o título que até então só a sangue real cabia. As terras, os cargos, os privilégios choviam sobre ele e sua família, enquanto a nobreza inglesa assistia, horrorizada, a coroa ser dilapidada em nome de uma paixão que beirava a loucura. E Isabela? Aos 12 anos, recém-chegada a uma corte que a recebia com desconfiança, ela viu seu próprio lugar na cerimônia de coroação ser usurpado. Enquanto deveria ser o centro das atenções, quem brilhava ao lado de Eduardo era Gaveston, adornado como um príncipe, conduzindo o casal real pela nave de Westminster com um sorriso que dizia mais do que qualquer juramento.
Seu pai, Felipe IV, não precisou de mensageiros para entender a afronta. As cartas que cruzaram o Canal da Mancha carregavam não apenas sua fúria, mas um aviso velado. Se Eduardo insistia em humilhar sua filha, que ao menos o fizesse longe dos olhos da França. O exílio de Gaveston foi decretado mais uma vez, desta vez para a Irlanda, onde o rei esperava mantê-lo a uma distância segura, mas não suficiente para apagar sua presença. A separação durou pouco. Em 1309 Gaveston voltou, clandestino, como um fantasma que se recusa a ser enterrado. E com ele, a tempestade que se abatera sobre o casamento de Isabela ganhou força. Aos 15 anos, ela já não era mais a menina que desembarcara em Dover com olhos cheios de curiosidade. Agora, observava, calculava, e acima de tudo, aprendia. Aprendia que um rei fraco é um rei à mercê de seus caprichos, e que uma rainha ignorada é uma rainha perigosa. Quando Eduardo, em um gesto de desafio aos barões, nomeou Gaveston comandante das tropas contra os escoceses, Isabela viu com clareza o abismo que se abria. O marido disposto a arriscar o reino por um amante, enquanto ela, a rainha, era reduzida a figurante em sua própria corte. A gota d'água veio em 1312. Depois de anos de humilhações, os nobres, liderados por homens como Lancaster, Warwick e Pembroke, decidiram que bastava. Gaveston foi capturado, julgado sumariamente e executado como um traidor. Dizem que Isabela, ao receber a notícia, soltou um suspiro de alívio. Mas alívio, ela logo descobriria, é um luxo efêmero para quem vive entre lobos. Porque onde um favorito cai, outro surge, e os problemas de Eduardo II estavam apenas começando. Mas pela primeira vez Isabela tinha algo que não era seu antes, um filho. Eduardo de Windsor nasceu em novembro daquele mesmo ano, herdeiro legítimo de uma dinastia que sua mãe jurara não deixar ruir. O menino, como ela, aprenderia cedo que corações de reis são territórios disputados. Por enquanto, porém, a rainha podia se permitir um momento de triunfo. Depois dele viriam mais 3 crianças, João, Leonor e Joana, cada uma um peão a mais no jogo que se desenrolava. Porque Isabela já não era mais uma espectadora. Estava se tornando uma jogadora. E como toda boa estrategista, sabia que a melhor vingança não é o ódio, mas a paciência. Afinal, um trono não se conquista com espadas, mas com a arte de esperar o momento certo para empunhá-las. Mas se Isabela acreditava que os escândalos da corte francesa eram o auge da traição e da intriga, logo descobriria que o Palácio de Westminster reservava lições ainda mais brutais. O affaire de Latour de Nesle, com suas purgações públicas, cabeças raspadas e execuções sumárias, parecia quase um drama de salão quando comparado ao pântano de sangue e ambição que se alastrava pela Inglaterra. Porque enquanto as irmãs de Isabela pagavam pelo pecado da carne, seu marido, Edward, cometia um erro muito mais perigoso, o pecado do poder mal empregado. A morte de Gaveston não havia sido um ponto final, mas uma vírgula sangrenta. Os barões que o odiavam, liderados por Thomas de Lancaster, primo do rei e um homem cuja linhagem real fazia tão perigoso quanto sua sede de controle, não se contentaram com a vitória. Eles queriam mais. Queriam um rei de joelhos. E Edward, fraco e indeciso, lhes deu exatamente isso, uma coroa que tremia nas mãos de quem deveria usá-la. A reconciliação forçada entre o monarca e seus nobres foi um armistício de papel, escrito com tinta de cinismo. Todos sabiam que a guerra voltaria. Era apenas uma questão de quando. Então veio Bannockburn. Junho de 1314 não foi apenas um mês, foi um veredicto. Os escoceses, liderados por Robert de Bruce, esmagaram o exército inglês em um campo encharcado de sangue e lama, provando que a conquista de Edward não passará de uma ilusão. O pai de Edward havia construído um império com ferro e fogo. O filho o viu desmoronar em poucas horas. A derrota não foi apenas militar, foi moral. Um rei que não conseguia defender suas terras não merecia governá-las. E os barões que já cheiravam fraqueza, agora tinham prova concreta. Edward era um homem derrotado antes mesmo de empunhar a espada. Mas a natureza, como sempre, foi a aliada mais cruel dos inimigos do rei. Entre 1315 e 1317, a Inglaterra sufocou sob uma fome que não poupou nem nobres nem camponeses. O céu se fechou, as colheitas apodreceram, e uma peste bovina dizimou os rebanhos, deixando os campos cheios de carcaças e os estômagos vazios. Enquanto o povo comia raízes e cascas de árvores, a corte de Edward continuava a banquetear-se como se o mundo não estivesse desabando. E no centro desse espetáculo de indiferença estava Isabela, a rainha que gastava fortunas em vestidos bordados e joias enquanto seus súditos morriam de inanição.
Sua viagem à França em 1314, uma exibição de ostentação com 27 navios e 13 barcaças só para transportar seus baús e criados, não foi esquecida. Cada fio de ouro em seus trajes era um lembrete de quão distante estava a realeza da realidade de seu reino. No entanto, o verdadeiro veneno que corrompia a Inglaterra não era a fome, nem a derrota na Escócia, nem mesmo a arrogância de uma rainha que se vestia como se o tesouro fosse infinito. Era a teimosia de um rei que se recusava a aprender. Porque Edward, como jogador viciado, insistia em apostar no mesmo número perdido, os favoritos. Depois de Gaveston, veio Roger de Amory, um nome que logo seria eclipsado por outro Hugh Despenser, o jovem. Filhos de barões, homens sem sangue real, mas com uma habilidade letal, saber sussurrar no ouvido certo. Despenser não era apenas um novo Gaveston. Era pior. Enquanto Gascão havia sido um espetáculo de vaidade, Despenser era um estrategista. Ele não queria apenas a atenção do rei, queria seu reino. E Edward, cego pelo desejo ou pela lealdade, lhe deu as chaves. Terras foram doadas, títulos foram criados, inimigos foram esmagados. A corte se dividiu entre os que se ajoelhavam diante dos Despenser e os que planejavam sua queda. Entre esses últimos estava Lancaster, o homem que já havia derrubado um favorito e não hesitaria em fazer o mesmo novamente. Até que em maio de 1321, a faísca finalmente ateou fogo. A guerra civil não foi declarada com trombetas, mas com marchas de exércitos e queima de vilas. Lancaster, Humphrey de Bom e uma coalizão de barões descontentes levantaram suas bandeiras contra um rei que mais uma vez escolhera mal seus aliados. E no centro desse turbilhão estava Isabela, a mulher que anos antes havia aprendido com sua mãe a arte da paciência, mas que agora via seu mundo desabar em chamas. Porque se havia uma lição que a história lhe ensinara era esta: um trono não se defende com joias mas com sangue. E o de Edward estava manchado demais para ser salvo. O outono de 1325, quando os destinos de dois reinos se entrelaçaram nas mãos de uma rainha traída, Isabela não apenas encontrou em Roger Mortimer um aliado, ela encontrou um espelho. Ambos conheciam o gosto amargo da humilhação imposta por Edward e pelos Despenser. Ambos haviam sido despojados, aprisionados, reduzidos a peões em um jogo onde o rei movia as peças com a arrogância de quem acredita ser intocável. E agora, com o herdeiro do trono inglês sob sua custódia e o apoio velado de seu irmão, o rei da França, Isabela não precisava mais de súplicas ou estratégias indiretas. Ela tinha uma arma muito mais poderosa, a legitimidade. O plano era simples em sua audácia. Enquanto Edward, cego pela ganância dos Despenser e pela ilusão de um poder absoluto, se afundava em sua própria paranoia, Isabela tecia uma rede de alianças que se estendia além do Canal da Mancha. Mortimer, exilado e sedento por vingança, era a peça-chave, um homem que, como ela, sabia o que significava ser abandonado à mercê de um rei ingrato. Juntos, eles transformariam a humilhação em estratégia, a fúria em cálculo. A corte francesa, onde Isabela agora residia com seu filho, tornou-se o quartel-general de uma conspiração que não conhecia fronteiras. Nobres descontentes, mercadores ambiciosos e até mesmo clérigos insatisfeitos com a tirania de Edward encontraram nela uma líder disposta a arriscar tudo. E o que Edward fez enquanto sua rainha arquitetava sua queda? Nada. Absolutamente nada. Ele se recusou a cruzar o canal para prestar homenagem a Charles IV, como exigia o protocolo feudal, preferindo enviar seu filho, um menino de 12 anos, como substituto. Um erro fatal, porque Isabela não era uma mãe que entregaria seu filho como refém sem garantir em troca algo muito mais valioso, o futuro. Quando o jovem Edward ajoelhou-se diante do tio em nome do pai, foi também o momento em que a rainha selou o destino de seu marido. Com o herdeiro seguro em solo francês e a bênção tácita de Charles, ela não tinha mais nada a perder. Os meses seguintes foram um jogo de xadrez onde cada movimento de Isabela era uma facada no orgulho de Edward. Ela negociou, adiou, fingiu lealdade, enquanto, nas sombras, Mortimer reunia homens e recursos. Cartas eram trocadas em segredo, promessas feitas a lords ingleses que, como ela, haviam sido esmagados pela mão de ferro dos Despenser. A cada dia que passava, a posição de Edward enfraquecia não por derrotas militares, mas pela traição silenciosa daqueles que ele julgava submeter. Até mesmo o Papa, ciente do clima de instabilidade, começou a pressionar por uma solução que evitasse uma guerra aberta. Mas Isabela não queria paz, ela queria justiça. E então, em setembro de 1326, veio o golpe final.
Com uma frota fornecida por seu irmão e um exército de mercenários recrutados por Mortimer, Isabela desembarcou na costa inglesa não como uma suplicante, mas como uma conquistadora. Seu estandarte, as armas reais de Inglaterra, tremulava ao vento, um lembrete cruel de que ela não era uma usurpadora, mas a legítima defensora da coroa contra um rei que a havia profanado. As cidades se renderam sem resistência. Os nobres, cansados da tirania de Hugh Despenser, juntaram-se a ela em massa. E Edward, ele fugiu. Como um animal acossado, correu para o oeste, arrastando consigo os últimos fiéis, entre eles, os Despenser, cuja ganância o havia cegado até o fim. A queda foi tão rápida quanto inevitável. Em menos de 2 meses, Isabela e Mortimer controlavam Londres. O parlamento, convocado sob sua autoridade, declarou Edward incapaz de governar. Em janeiro de 1327, ele foi forçado a abdicar. E em 21 de setembro do mesmo ano, enquanto o antigo rei morria em cativeiro, alguns dizem assassinado por ordens da própria rainha, seu filho foi coroado como Edward III. Isabela finalmente tinha o que sempre lhe fora negado, não o trono para si, mas o poder de decidir quem nele se sentaria. A história a chamaria de loba da França, de adúltera, de traidora. Mas os que entendem de poder sabem a verdade. Ela foi a única que ousou fazer o que nenhum barão, nenhum exército, nenhum tratado havia conseguido. Derrotar Edward II não com espadas, mas com a arma mais afiada de todas, sua própria inteligência. E quando o sangue dos Despenser secou nas ruas de Londres, quando o último suspiro de um rei fracassado se perdeu nos ventos de Berkeley Castle, Isabela deve ter sorrido, porque afinal, ela havia aprendido bem a lição que sua mãe lhe ensinou anos antes. A paciência não é a virtude dos fracos. É a estratégia dos que sabem esperar pelo momento certo para atacar. Paris, no final de 1325, não era apenas a cidade das luzes. Era o caldeirão onde fervilhava a conspiração. E foi ali, entre sombras e promessas sussurradas, que Isabela encontrou Roger Mortimer, o homem que se tornaria seu aliado, seu amante e, acima de tudo, seu cúmplice na arte perigosa de derrubar reis. Ele já era a cabeça visível de um grupo de exilados ingleses, todos unidos pelo mesmo ódio, ao trono de Edward e à tirania dos Despenser. Mas o que começou como uma aliança política logo se transformou em algo muito mais inflamável. Porque quando 2 espíritos ambiciosos se reconhecem, a traição não é uma questão de se, mas de quando. Isabela sabia dos riscos. Não era ingênua. Lembrava-se muito bem do escândalo da Tour de Nesle, quando suas cunhadas foram arrastadas para julgamento por adultério, acusadas de trair não apenas seus maridos, mas a própria coroa. A história as havia marcado como adúlteras e a história, como ela bem sabia, não perdoava mulheres que ousavam desafiar as regras. Mas Isabela não era uma amante comum. Ela era a loba da França, e seu caso com Mortimer não seria um mero deslize de alcova, seria um incêndio que consumiria um reino. Um romance tão audacioso que os cronistas futuros os comparariam a um par de foras da lei medievais, uma duplamente perigosa por trazer consigo não apenas paixão, mas um plano. E que plano? Até o início de 1326, com o jovem príncipe Edward sob sua custódia e o apoio financeiro e militar de seu irmão, o rei Charles IV da França, Isabela e Mortimer já não eram mais conspiradores, eram um exército. Um exército pequeno, é verdade, mas letal, porque carregava consigo algo mais poderoso que espadas, a promessa de libertação. Porque a Inglaterra de Edward II não era um reino, era uma prisão. E quando, em 22 de setembro daquele ano, Isabela embarcou rumo às costas inglesas com uma frota modesta, navios emprestados por Guillaume, conde de Hainaut, em troca da mão de sua filha Felipa para o jovem Edward, ela não estava apenas invadindo um país. Estava devolvendo aos ingleses o que lhes havia sido roubado, a esperança. 2 dias depois, seus pés pisaram a areia de Suffolk, e em questão de semanas, o castelo de cartas dos Despenser desabou. Nobres que antes se curvavam a Edward agora abriam os portões de suas cidades para a rainha rebelde. Cambridge se rendeu sem luta. Londres, o coração do poder, tremia à sua aproximação. Enquanto Isabela e Mortimer marchavam em direção à capital, Edward fugia como um animal acossado primeiro para as Midlands, depois para o refúgio ilusório do país de Gales. Mas não havia esconderijo seguro para um rei que havia perdido até a lealdade do vento. O golpe final veio em 16 de novembro, quando as mãos de Edward, outrora untadas com o óleo sagrado da coroa, foram amarradas como as de um criminoso comum. Os Despenser não tiveram a mesma sorte de esperar por um julgamento decente. Hugh, o favorito odiado, foi condenado em uma farsa de tribunal.
depois arrastado pelas ruas de Hereford para um espetáculo de horror que faria até os demônios se enojarem. Enforcado, esventrado, castrado, e ainda vivo para ouvir os gritos da multidão enquanto seu corpo era quarteirizado. Só então, como um favor, lhe cortaram a cabeça. A mensagem era clara, assim terminavam aqueles que desafiavam Isabela. Mas havia um problema. Um detalhe incômodo: Edward ainda respirava. E pior, ainda era seu marido. Inicialmente trancafiado em Monmouth sob a custódia de Henry de Lancaster, o rei deposto parecia um fantasma do passado. Mas Isabela não governava por nostalgia. Seus conselheiros, tão astutos quanto ela, logo encontraram a brecha perfeita na lei, ou, melhor dizendo, a inventaram. Edward, em seu desespero, havia tentado fugir pelo mar da Irlanda antes de ser capturado. Aquela fuga malograda foi transformada em abdicação. Um rei que abandona seu reino, argumentaram, perde o direito de governá-lo. E se o trono estava vago, quem melhor para ocupá-lo do que seu herdeiro legítimo? Assim, em janeiro de 1327, o jovem Edward III foi coroado com apenas 14 anos, enquanto sua mãe e Mortimer assumiam as rédeas do poder. Um poder que, como todos sabiam, não seria devolvido tão cedo. Berkeley Castle, na primavera daquele ano, deveria ter sido um refúgio tranquilo para o ex-rei. Dizem que nos primeiros meses, Edward até recebia visitas e comia à mesa como um nobre. Mas a clemência de Isabela tinha prazo de validade. Em 21 de setembro de 1327, uma sombra entrou em sua cela. Não há registros oficiais do que aconteceu naquela noite, mas os sussurros falam de um ferro em brasa, de gritos abafados, de um corpo que nunca mais se mexeu. Edward II estava morto. E se alguém duvidava de quem havia ordenado aquilo, bastava olhar para o sorvete de mel que Isabela servia em seu banquete naquela mesma semana. Um detalhe macabro demais para ser coincidência. Quando desembarcaram na Inglaterra em 1326, foram recebidos como libertadores. O povo os aclamava, os nobres se ajoelhavam, e até os cronistas mais severos admitiam: depois dos Despencer, qualquer coisa seria melhor. Mas a história gosta de ironias cruéis. Porque não demorou para que os ingleses percebessem que haviam trocado um tirano por dois. Isabela não se contentou em recuperar suas terras de dote, roubadas por Edward em 1323. Ela as tomou de volta e depois tomou mais. Muito mais. Seus domínios se estendiam por metade da Inglaterra, suas rendas anuais superavam até as de Thomas de Lancaster, o homem mais rico do reino em sua época. Castelos estratégicos como Bristol e Pontefract caíram em suas mãos como frutas maduras. Enquanto isso, Mortimer, não menos ambicioso, se autoproclamava conde de Marte, engolindo terras no país de Gales e nas Marcas como um lobo faminto. Juntos, eles não apenas drenaram o erário real para pagar soldados, drenaram-no para financiar seu próprio luxo, seus caprichos, suas festas intermináveis. E o regente? O regente era uma farsa. Um conselho de nobres havia sido formado para orientar o jovem Edward III até sua maioridade, mas todos sabiam a verdade. As decisões eram tomadas nos aposentos privados de Isabela, entre taças de vinho e risos compartilhados com Mortimer. Nem mesmo a morte de Edward II os libertou para um casamento legítimo. Mortimer ainda era casado com John de Geneville, mãe de seus 12 filhos. Mas que importância tinha a moral quando se tinha um reino para saquear? O erro fatal, porém, veio do norte. Em 1328, cansados de décadas de guerra, Isabela e Mortimer assinaram um tratado com a Escócia. Reconheceram a independência do reino, selando a paz com o casamento da pequena Joan, filha de Isabela, com David, o herdeiro de 4 anos de Robert Bruce. Para eles era um golpe de mestre, paz a qualquer custo. Para o jovem Edward III, que em breve completaria 16 anos, era uma humilhação inaceitável. Seu sangue plantageneta fervia com a ideia de que suas terras ancestrais, as mesmas por quais seus antepassados haviam lutado e morrido, estavam sendo entregues como moeda de troca. E foi ali, naquele momento, que o filho se tornou mais perigoso que a mãe. Ele não agiu de imediato. A prudência, afinal, era um traço de família. Mas quando o terceiro conde de Lancaster, primo do rei, tentou se rebelar contra Mortimer em 1329, Edward III viu sua chance. Não para apoiar o levante, mas para deixá-lo fracassar, porque um rebelde morto era um aviso. E um aviso, ele sabia, era tudo de que precisava para preparar seu próprio golpe. Londres. O conde de Lancaster se rendeu sem resistência, e a ameaça foi neutralizada. Mas o episódio não foi apenas um aviso para Edward III, foi um espelho. Sua própria casa estava infestada de homens leais a Mortimer e a rainha-mãe,
uma rede de lealdades que o sufocava como um laço apertado ao pescoço. O estupim veio em março de 1330, quando o conde de Kent, meio-tio do jovem rei e filho mais novo de Edward I, foi executado por ordem de Mortimer. Um crime de lesa majestade tão grotesco que até os aliados mais fiéis de Isabela recuaram, horrorizados. A nobreza, antes dividida entre o medo e a complacência, agora clamava por ação. E Lancaster, o mesmo que fora esmagado meses antes, voltou-se para Edward com um ultimato velado. Ou você age agora ou nunca mais terá outra chance. Ele agiu. Na noite de 19 de outubro de 1330, sob a cobertura da escuridão, Edward e seus conspiradores cercaram Nottingham Castle, onde Isabela e Mortimer se refugiavam com sua comitiva. Não houve batalha, apenas a fria eficiência de um plano executado à perfeição. Os dois foram detidos, e pela primeira vez em anos, o ar dos aposentos reais não cheirava a traição, mas a justiça. 6 semanas depois, Mortimer foi arrastado até Tibur, onde a corda o esperava. Isabela suplicou por sua vida. Seu filho nem sequer olhou para ela quando deu a ordem final. A queda foi tão vertiginosa quanto a ascensão. De regente onipotente a prisioneira em questão de dias, Isabela foi confinada primeiro em Berkhamsted Castle, uma fortaleza úmida e sombria em Hertfordshire, onde o silêncio das paredes ecoava o peso de suas escolhas. Semanas depois, pouco antes do Natal, foi transferida para Windsor, um gesto que à primeira vista parecia clemência, mas que na verdade era cálculo puro. Edward III não era cruel por natureza, mas sabia que uma mãe humilhada, mantida perto o suficiente para ser observada, era menos perigosa do que uma exilada com tempo para tramar vingança. E assim, entre as sombras dos corredores que outrora perambulava como rainha, Isabela foi obrigada a negociar sua própria redenção. O preço? Uma mentira conveniente. A versão oficial seria escrita com tinta de arrependimento. Isabela, pobre alma enganada, havia sido corrompida pela maldade de Mortimer. Seu amor por ele a cegara, mas agora, livre daquele demônio, ela se redimia aos olhos de Deus e do reino. Os cronistas repetiriam a fábula, e a corte, sempre ávida por um final moralizante, a engoliria sem mastigar. Enquanto isso, nos aposentos onde era mantida sob vigilância discreta, Isabela chorava, não apenas por Mortimer, cujo corpo apodrecia em alguma vala comum, mas pela ironia cruel de sua própria vida. A mulher que havia derrubado um rei com mãos de ferro agora se via reduzida a uma peça em um tabuleiro que não mais controlava. Alguns historiadores diriam depois que ela enlouqueceu naquela época, que o luto e a vergonha a partiram como vidro sob um martelo. Talvez houvesse verdade nisso. Mas se Isabela quebrou, também se recompôs, porque uma sobrevivente não tem o luxo de permanecer em fragmentos. Ela havia aprendido desde os 12 anos, quando desembarcou na Inglaterra como uma noiva estrangeira em um reino hostil, que a política não era um jogo de honra, mas de persistência. E assim, ainda antes de completar 40 anos, engoliu o orgulho junto com a narrativa que lhe impuseram. Afinal, o que eram palavras comparado à liberdade? Em 1332, convencido de que sua mãe não representava mais uma ameaça, Edward III a libertou. Não sem antes despojá-la do que restava de seu poder, as terras que acumulara desde 1326, os títulos que a faziam temida, a influência que um dia a tornará a mulher mais poderosa da Inglaterra. Em troca, recebeu Castle Rising, uma fortaleza elegante em Norfolk, e uma pensão anual de 3.000 libras, uma fortuna que comprava silêncio e distração. Alguns diriam que era um exílio dourado. Mas Isabela, que já viverá entre cortinas de seda e masmorras úmidas, sabia reconhecer um presente envenenado quando o via. E no entanto não era uma prisão. Castle Rising logo se tornou um ponto de peregrinação para a nobreza. Nobres vinham prestar suas homenagens à rainha viúva, a mãe do rei, e Edward III, em suas visitas esporádicas, transformava o local no centro temporário do poder inglês. A corte se deslocava até lá, e por alguns dias, o eco dos passos dos criados e o murmúrio dos conselheiros faziam Isabela lembrar dos tempos em que seu nome decidia destinos. Mas agora ela observava tudo de longe, como quem assiste a uma peça já encenada. Sua vingança, se é que ainda a desejava, havia se tornado irrelevante. O futuro pertencia aos filhos que sua aliança com Hainaut garantirá. O novo Edward, o príncipe negro, nascido em 1330, e os muitos que viriam depois, uma dinastia que ironicamente ela ajudara a forjar mesmo quando pensava estar destruindo uma. E então, como se o destino quisesse zombar de sua quietude, a França a chamou de volta à vida.
Em 1328, enquanto ela e Mortimer governavam a Inglaterra com mãos de ferro, seus 3 irmãos, Louis, Philippe e Charles, morreram em rápida sucessão, deixando o trono francês sem herdeiros diretos. Louis deixará um filho, mas a criança reinou por 5 dias antes de morrer. Philippe e Charles, por sua vez, não tinham herdeiros masculinos. E assim, pela lei sálica que proibia mulheres de herdar a coroa, a linhagem Capet se extinguiu. Exceto por um detalhe: Isabela, a última filha viva de Filipe o Belo. Seu filho, Eduardo III, era, portanto, o herdeiro legítimo da França. Mas os nobres franceses, em sua pressa por estabilidade, coroaram Filipe de Valois, um primo distante, como Filipe VI. Por quase uma década, o assunto ficou adormecido. Até que em 1337, a guerra estourou. Quando Filipe tentou confiscar as últimas possessões inglesas em Gasconha e Ponthieu, Eduardo III não apenas declarou guerra, reivindicou o trono que lhe fora negado. E de repente Isabela, a rainha deposta, a mãe envelhecida, virou peça-chave no maior conflito que a Europa veria em séculos. Afinal, era através dela que Eduardo baseava sua reivindicação. Era seu sangue Capet que legitimava a ambição inglesa. Nos anos seguintes, enquanto a guerra se arrastava com vitórias retumbantes em Cresse e Calais, com a peste negra ceifando exércitos e reinos, com a captura do próprio rei francês em Poitiers, Isabela foi convocada a desempenhar um papel que ninguém esperava. Havia planos, em 1346, de enviá-la à França como negociadora, uma embaixadora cuja mera presença lembrava aos franceses que seu direito ao trono era tão frágil quanto o pergaminho que o registrava. A peste adiou tudo. Mas a ideia persistia. A mulher que um dia fora rainhas de 2 reinos ainda tinha um último ato a desempenhar. E Isabela, que sempre soubera quando ceder e quando atacar, aguardava. Porque a história, afinal, tinha o hábito de dar voltas inesperadas. E ela ainda estava lá para testemunhá-las. Mas antes de fechar seu ciclo com a mortalha das Clarissas, Isabela ainda teria um último lance no tabuleiro político que tanto dominara. Suas negociações com Carlos II de Navarra, aquele primo ambicioso cujo sangue real corria tão espesso quanto sua lealdade inconstante, revelavam o gênio estratégico que nunca a abandonara. Os domínios de Carlos, encravados como uma cunha entre as possessões inglesas na Aquitânia e o coração da França, faziam dele um peão valioso, ou um traidor em potencial. Ele próprio almejava a coroa francesa após a captura de João II em Poitiers, sonho que se esvaiu como fumaça, assim como qualquer esperança de que Isabela pudesse ancorá-lo a uma causa definitiva. Carlos mudava de lado como as marés, e nem mesmo a astúcia da rainha-mãe conseguia domar sua volubilidade. Essa missão diplomática, no entanto, seria seu adeus aos jogos de poder. Quando reapareceu em Windsor no dia de São Jorge de 1358, foi como um cometa de ouro e pedrarias. Seu vestido, bordado com centenas de rubis e salpicado de mais de 2.000 pérolas, era menos uma peça de vestuário e mais uma declaração: ainda estou aqui, ainda brilho. O castelo, expandido por Eduardo III até se tornar a joia da coroa inglesa, servia de palco perfeito para seu derradeiro ato de esplendor. Mas por trás da opulência, a sombra da mortalidade já se estendia. Poucas semanas depois, a mulher que um dia vestira púrpura e governara reinos trocou as joias pelo hábito cinzento das Port-Clares. Não era arrependimento, Isabela nunca se curvara a remorsos, mas sim a escolha calculada de quem sabia que até a última cena devia ser escrita por suas próprias mãos. A doença a consumia havia meses quando, em 22 de agosto daquele ano, expirou aos 63 anos. Seu funeral, no entanto, só ocorreria 3 meses depois, em 27 de novembro, como se a própria morte hesitasse em levá-la. Não foi para Westminster, reservado aos reis, que seu corpo foi conduzido, mas para a igreja dos Greyfriars, onde repousavam outras rainhas esquecidas pela história. Sua tia Margarida, segunda esposa de Eduardo I, e Leonor da Provença, mãe do mesmo rei. Ali, envolta nos trajes que usará aos 12 anos, no dia em que se casara com Eduardo II, foi enterrada, um círculo fechado com a mesma ironia cortante que marcará sua vida. 4 anos mais tarde, sua filha Joana, a infeliz rainha da Escócia, juntar-se-ia a ela na mesma cripta, como se o destino quisesse reunir as peças de um quebra-cabeça familiar trágico. Os que a acusavam de ter prolongado o caos iniciado por Eduardo II talvez respirassem aliviados com sua morte. Por um tempo, sob o reinado de Eduardo III, a Inglaterra pareceu florescer. As primeiras vitórias na Guerra dos 100 Anos pintavam um futuro promissor. Mas a ilusão duraria pouco. O problema nunca fora Isabela. Era a própria Inglaterra,
esse reino onde a coroa e a nobreza se digladiavam como lobos pela mesma carcaça. Seu neto, Ricardo II, provaria isso ao ser deposto e assassinado por seu primo Henrique Bolingbroke, no mesmo sangue de Isabela correndo nas veias do carrasco. E quando as rosas vermelhas e brancas florescessem sobre campos de batalha no século XV, ficaria claro, ela não fora a causa da instabilidade, mas seu espelho mais nítido. Chamá-la de loba, como fizeram historiadores modernos, é reduzir sua trajetória a um clichê de vilania feminina. Isabela não nasceu predadora. Chegou à Inglaterra aos 12 anos, uma criança entregue a um homem que preferia seus favoritos às alianças políticas, um rei cujo reinado era um barril de pólvora com o pavio aceso. Aprendeu cedo que naquele mundo a fragilidade era uma sentença de morte. Se tornou implacável não por prazer, mas por necessidade. Quando derrubou Eduardo II ao lado de Mortimer, não agiu por capricho, agiu porque o sistema a havia ensinado que só os audazes sobreviviam. Que a chamassem de traidora então. A história, afinal, sempre foi mais indulgente com os homens que quebram juramentos do que com as mulheres que se recusam a ser quebradas. E assim, entre o brilho das pérolas e a austera mortalha das monjas, Isabela de França deixou seu legado, não o de uma destruidora, mas o de uma sobrevivente que ousou jogar e vencer, num tabuleiro onde as regras eram escritas contra ela. Se foi cruel, a crueldade lhe foi ensinada. Se foi poderosa, foi porque a fraqueza nunca lhe ofereceu alternativa. A pergunta não é se ela foi uma vilã ou uma vítima, mas por que, depois de séculos, ainda nos fascina tanto uma mulher que se atreveu a ser ambas as coisas. Mas enquanto a sombra de Isabela ainda se estendia sobre a corte inglesa, outra mulher, silenciosa, calculista e igualmente implacável, tecia sua própria rede de poder nos bastidores. Margaret Beaufort, cuja linhagem carrega o peso dos Beaufort e o sangue real dos Lancaster, não nasceu para reinar, mas soube transformar cada revés em uma peça do seu jogo. E se Isabela ensinou ao mundo que uma rainha pode derrubar reis, Margaret provaria que uma mãe pode coroá-los. Seu pai, John Beaufort, era um homem feito de contradições, herdeiro de uma fortuna manchada pela ilegitimidade, guerreiro que sonhava com glórias mas tremia diante do campo de batalha. Quando em 1442 desposou Margaret Beauchamp, a mulher que daria à luz a sua filha mais famosa, parecia finalmente ter encontrado a chance de redimir seu nome. A França, então sob o cetro de Carlos VII, invadia a Gasconha, e a Inglaterra, sedenta por vingança após as derrotas na Guerra dos 100 Anos, precisava de líderes. John Beaufort, recém-ungido Duque de Somerset e capitão-geral da Aquitânia e Normandia, partiu não como um salvador, mas como um homem desesperado para provar algo a si mesmo. E falhou, espetacularmente. Suas campanhas foram um desastre encenado, cidades menores caíram, mas nunca ousou enfrentar o exército francês em campo aberto. Enquanto seus soldados saqueavam vilarejos indefesos, enriquecendo-se com o sangue e o suor alheios, ele desviava fundos da coroa para engordar seus próprios cofres. A corte sussurrava, os nobres escarneciam, e até os cronistas mais leais não puderam esconder a verdade. John Beaufort não era um estrategista, era um oportunista. Não um líder, mas um homem que, quando a hora da coragem chegou, preferiu a sombra da covardia. E quando a derrota se tornou inevitável, deixou para trás não apenas uma campanha arruinada, mas um legado de vergonha que sua filha, anos depois, se encarregaria de apagar, com fogo se necessário.